em 1 Reis, no capítulo 17, dos versículos 1 ao versículo 16. Está escrito assim, na eterna palavra do Senhor nosso Deus. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez como a palavra do Senhor, porque foi, habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija já não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi, fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos recorrer ao texto para a nossa meditação. Meus amados, esse texto é bem propício ao momento em que nós estamos enfrentando no mundo. Ao momento em que estamos enfrentando no Brasil, no nosso estado e nas nossas cidades. Esse texto, ele narra um importante momento da vida do povo de Deus, envolvendo, como já disse, o reinado do rei Acabe e o ministério do profeta
Elias. E quando nós lemos na história do povo de Israel, sobre Elias, e também sobre o profeta Eliseu, que é seu sucessor na história profética de Israel, nós temos a sensação de estar lendo ainda no Novo Testamento os evangelhos. Tal é a manifestação do poder de Deus no ministério de cada um destes profetas que eu mencionei, e de forma bem especial na vida do profeta Elias. Nós estamos aqui neste contexto, neste momento da história, com 120 anos de monarquia em Israel, sendo 40 anos do rei Saul, 40 anos do rei Isaías e 40 anos do rei Salomão. Acontece que quando o rei Salomão morreu, partiu para a eternidade, as 12 tribos de Israel foram divididas em 2 reinos. E este aqui é o reino norte. E durante este período que o reino norte existiu, ele teve 19 reis. E uma coincidência terrível. Está escrito sobre estes reis, sobre este tempo, que nenhum deles viveu segundo a vontade de Deus. Nenhum destes reis do reino norte agradou a Deus na sua forma de viver e de governar o povo de Deus. E este rei do texto que estamos começando a meditar, o rei Acabe, ele leva sobre ele na literatura, entre os comentaristas da palavra de Deus, que foi o pior deles, Acabe. E Acabe ainda se casou com uma mulher chamada Jezabel, que tinha uma influência muito grande do mal sobre a vida dela, que dava lugar na sua alma, no seu coração, no seu espírito, a espíritos malignos. E por isso Israel vivia uma das suas piores crises religiosas. O povo tinha se afastado completamente de Deus. É nesse ambiente que aconteceu essa história que nós lemos a respeito de Acabe, Israel e o profeta Elias. Mas quem era Elias? A nossa mensagem de hoje, se tivesse que ser dado a ela um título, eu diria que nós diríamos assim: o exemplo de vida com Deus do profeta Elias, ou o exemplo do profeta Elias. Quem foi Elias? Elias, meus amados, foi um profeta do Senhor, que não veio da escola de profetas, que não tem muita informação sobre a sua formação como profeta, mas era um servo do Deus de Israel, e que morava numa cidadezinha, num lugarejo chamado Tisbé, e que se você for lá na geografia bíblica, nem vai encontrá-la no mapa. Era um lugarejo insignificante, ali aos pés da cordilheira de Gileade. E por isso que o primeiro versículo do nosso texto diz sobre o profeta Elias, Elias o tisbita, porque ele é de Tisbé. Não diz respeito à sua família ou à sua origem. A Bíblia não trata disto na vida do profeta Elias. Mas a história aqui, ela é muito interessante, e nós vamos tirar alguns poucos pontos para a nossa meditação, porque é uma história muito rica. Elias é um homem que viveu na intimidade com Deus, na presença de Deus, e qualquer pessoa que vive em intimidade com Deus, a sua história é muito rica.
a respeito da sua relação com Deus e de Deus com ele. E nós vemos aqui que Elias chega para o rei Acabe. E no meio de uma crise de fé, de apostasia. E sabe qual era a apostasia? Jezabel, junto com o rei Acabe, tinha estabelecido em Israel um culto a um Deus chamado Baal. Esse Deus, dizia aos seus profetas, dizia Jezabel, que ele era o Deus da vida e da fertilidade. Então, quando os campos, as terras, as plantações de Israel produzia, dava-se a Baal o louvor, dava-se a ele o crédito da bênção da produção que o campo trazia para a alimentação do povo. Então Elias chegou para o rei Acabe e disse para ele: segundo a minha palavra, não haverá nem orvalho, porque o orvalho rega também as plantas, também é vida de Deus para as plantas, nem chuva haverá sobre Israel. E como a palavra do profeta se cumpriria, Deus falou com o profeta Elias falou assim: Elias, você vai agora para um isolamento social. Você vai se afastar da sociedade. E Elias estava numa condição bem semelhante à nossa. Somente ele. Mas ele estava no isolamento social. Ele falou: você vai lá para o deserto e vai ficar perto de um ribeiro chamado Querite. E vai ficar ali. Não irá às compras. Não vai aparecer. Porque o rei Acabe, Jezabel, estava matando os profetas do Senhor. E Deus não quis intervir de forma direta, mas falou para Elias que por causa dessa perseguição religiosa, desse risco de morte, desse risco que ele corria de perder a vida ou de ter alguma coisa atentando contra a vida dele, que ele fosse para um isolamento social, que ele fosse ficar sozinho, lá numa caverna, lá no deserto. E que enquanto ele estivesse ali, ele bebesse do ribeirão, do riacho Querite, e que Deus ordenaria aos corvos para levarem pão, carne, alimento para o profeta Elias ali na caverna. Então Elias passou a partir daquele momento a viver uma vida de milagres, de manifestação de Deus, tanto pela manhã como à tarde, vendo a palavra de Deus se cumprir com ele, porque os corvos traziam a cada dia, a cada momento das suas refeições, pão, carne, alimento para ele. O alimento necessário para a sobrevivência de Elias era trazido pelos corvos, e ele bebia da água do rio Querite. Então, Elias, muito embora estivesse distanciado da sociedade, estivesse no isolamento social, ele estava também longe da igreja. E sabe de uma coisa? Quando estudamos a sua história, nós descobrimos que neste momento, Elias havia pensado que somente ele existia vivo como servo de Deus. Que a igreja de Deus naquela hora tinha somente um membro, só ele, só Elias, lá no isolamento social dele, lá naquela caverna, lá no deserto. Mas Deus falou para ele: não, Elias, ainda tem em Israel 7.000 membros da minha igreja, 7.000 pessoas
que não dobraram os seus joelhos a Baal, que não aceitou de que Baal é o Deus da vida e da fertilidade, e continua crendo em mim, na minha palavra, que eu sou o Deus da vida e da fertilidade. Mas como lemos no texto, e você viu, a falta de chuva e de orvalho sobre a terra fez com que o ribeiro Querite, a fonte de água de Elias, se secasse. E Deus então vem para Elias e ordena para ele, fala: agora sai aqui da caverna, volta a ter contato, sai do seu isolamento social. E Elias saiu, e Deus falou para ele: vai para Serepta. E Serepta significa, no original que foi escrito esse texto, fornalha de fogo, lugar de fogo. Existia um processo, um lugar que se colocava fogo para purificar o ouro, chamado cadinho, que também cabe como entendimento e significado na palavra Serepta. Ele falou: vai para Serepta, você vai sair do seu isolamento social, e lá, no meio da sociedade, eu ordenei, certamente uma das servas de Deus, uma viúva, essa viúva vai te sustentar. Quando nós lemos a história e não sabemos do seu final, não é o nosso caso, eu estou usando personagens, histórias muito conhecidas porque você guarda no seu coração. A gente iria pensar assim: Noé deve ser uma viúva muito rica. Mas naquela época não era assim. Hoje em dia não é raro alguém ficar viúva e ficar muito rica, e ter uma herança, e poder de fato, quem sabe, sustentar o ministério de um profeta de Deus, de um missionário, de uma igreja. Talvez nós pensássemos assim: mas Elias foi. Deus não disse a ele qual era a condição. Só que um isolamento social, sem chuva, o trabalho era principalmente atividade agrícola, o plantio de grãos, era o pastoreio de rebanhos. A crise econômica, os alimentos estavam escassos. E logo que ele chega, e certamente por Deus, entendeu ser aquela viúva, que a Bíblia também não traz o nome, ele disse a ela, ele estava apanhando alguns gravetos, alguma lenha, e ele falou assim: eu preciso beber água. Com certeza o rio não secou na hora que ele saiu, e a água dele já havia acabado, a sua provisão, e ele estava com sede. Me traz aqui um pouco de água para eu beber. E falou para ela também: preciso comer, me traz um bolo, me traz um pão, alguma coisa para eu comer. E aquela mulher já sabia de Elias, aquela mulher já sabia do profeta Elias, e ela disse: olha, pelo seu Deus, a crise da chuva, a crise econômica de Israel tirou todo o meu sustento. Eu tenho um pouquinho de farinha, muito pouco, um pouquinho de azeite, e certamente eu vou fazê-lo para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Mas Deus disse a Elias, e a palavra de Deus nunca falhou, a palavra de Deus nunca vai falhar, que ela o sustentaria. Então Elias recebeu de Deus uma palavra e a ministrou sobre aquela viúva. Falou: não, vai lá primeiro, mostre a sua fé. Esse pouquinho de farinha, faz um bolo para mim, me traz, além da água. Porque essa farinha não vai acabar. E o azeite também não vai acabar na botija, até que Deus mande chuva sobre a face da terra. Ela foi, creu, fez o bolo. E como lemos, você viu que a farinha não acabou da panela daquela viúva. O azeite não acabou da botija daquela viúva, até que Deus mandou chuva sobre a terra.
Que história para guardar no nosso coração. Que coisa grandiosa. Na parte final desta nossa meditação, eu queria te dizer o que nós podemos tirar para a nossa vida hoje à noite deste texto. Primeiramente, nós queremos pensar juntos, quero que você pense comigo, onde Elias arranjou fé, coragem, para se apresentar a um rei, casado com uma mulher endemoniada, criminosa, assassina, Jezabel, para chegar na presença dele com toda a autoridade e dizer assim: rei, matador de profeta, homem que não serve a Deus, homem que mesmo conhecendo o Deus de Israel, não lhe adora. Não haverá sobre a minha palavra, enquanto eu não disser que haverá de novo chuva e orvalho sobre a terra. Onde Elias criou essa coragem para fazer isso? Sabe, queridos, ele criou essa coragem de uma coisa que eu venho falando desde o nosso primeiro culto ao vivo, na oração. Em Tiago 5,17, diz que Elias orou para a chuva não vir e ela não veio. E depois ele orou para a chuva vir e ela veio. É porque Elias era um homem de oração. Por isso que a palavra de Deus estava na boca dele. Por isso que ele teve coragem de ir ao profeta, ao rei, como profeta, e não temeu ser morto, e não temeu pela sua vida, e profetizou e entregou ao rei a palavra de Deus. Meus queridos, Baal foi desafiado. Se é ele que ele mande chuva. Muitas vezes o povo de Deus se afasta da fé verdadeira. Muitas vezes nós estamos vivendo longe da fé verdadeira, longe da fé que é recomendada pela palavra de Deus, sem dar a Deus, a Ele, a honra, a glória que é devida ao nosso sustento, ao sol, à chuva, aos alimentos que às vezes estão na nossa mesa, na nossa casa. Nós pensamos que é graças ao supermercado, ao homem do campo, e há tantas outras coisas que são divulgadas, que são propaladas, é que às vezes é graças ao nosso recurso financeiro, ao nosso emprego ou qualquer outra coisa. Mas aqui, Elias, o profeta de Deus, anunciou ao rei e ao povo da nação de Israel que quem põe alimento na mesa, quem manda chuva, quem manda o sol, quem manda o orvalho, quem faz com que a terra produza alimentos, é o Deus que criou os céus e a terra, que é o Deus de Elias, que é o Deus de Israel, que é o nosso Deus, que é o Deus a quem eu tenho recomendado a igreja a aproveitar esse tempo de isolamento social, esse tempo de agenda mais vaga, para orar como Elias orou, para buscar a face do Senhor. Meus amados, na realidade, eu quero chamar a sua atenção também para ver como que Deus age. Se nós começamos a orar, se nós começamos a buscar a Deus, a crer na sua palavra, nós vemos que primeiro Deus trata conosco. Não adianta nós querermos fazer a vontade de Deus sem buscar a face dele. Elias pôde pregar, pôde anunciar a palavra de Deus, pôde ser instrumento, ser vaso de Deus, porque primeiro ele orou. E quando ele começou a orar, quando ele começou a buscar a Deus, Deus tratou com ele. Deixa eu te falar uma coisa. Eu creio que a igreja do Senhor, viu você que é a igreja? Quando eu digo igreja do Senhor, você se sente que eu estou falando com você?
Há algo no seu coração que testifica que você é esta igreja? Pois é, nós estamos sendo preparados por Deus. Nós estamos sendo preparados por Deus, nós estamos sendo trabalhados por Deus, nós estamos sendo desafiados a crer em Deus, nós estamos sendo desafiados a crer na palavra de Deus, nós estamos sendo desafiados a buscar mais a Deus, nós estamos sendo desafiados a parar de dizer que o mundo está corrido, que o tempo está corrido e de que não há tempo para mais nada, e na nossa agenda, na organização das coisas que fazemos em cada dia, não separar mais tempo para Deus. Igreja do Senhor, haverá uma manifestação de Deus depois desta crise. Deus está em busca de Elias, pessoas que se coloquem como profeta Elias, pessoas que orem, que busquem a Deus, que aproveitem bem a sua oportunidade na hora do isolamento social, na hora que, como Elias foi lá para o deserto, certamente Deus começou a agir na vida dele, e ele via o milagre de Deus sustentando a vida dele. Ele via que os corvos eram como garçons, ordenados por Deus, e vinha lhe trazer a refeição, vinha lhe trazer o alimento. Que Deus não falha com aqueles que buscam a sua face, que oram a Deus, que colocam Deus em primeiro lugar, que a sua atividade pessoal, profissional, familiar, social, não está acima do seu relacionamento com Deus, da sua vida com Deus. Deus cuida, Deus sustenta, Deus se manifesta, e se manifesta de forma sobrenatural, e prepara-nos para que também nós sejamos profetas do Senhor para falar às pessoas. Um servo de Deus, minha ovelha, se estiver me assistindo, vai se lembrar, falou comigo assim: pastor, Deus abrirá rios no deserto. Amados, essa palavra foi profética para mim. Vamos nos preparar, vamos buscar a Deus como Elias fez, porque Deus vai se manifestar a nós, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer nas nossas vidas, à nossa volta, e Ele vai fazer também como fez com Elias, no momento em que Deus quis mudar com Elias. Os corvos estavam levando comida para ele, ele estava bebendo de um ribeiro, que estava próximo do Jordão. Deus falou assim: Elias, está muito natural, você se acostumou com os corvos trazendo a sua refeição, você se acostumou a beber do rio, eu vou te promover, eu vou te enviar para que você coma e beba água de forma sobrenatural. Então ele foi para Serepta. Deixa eu falar para os irmãos, vamos orar para que Deus também nos promova, para que Deus nos permita crescer, para que Deus nos permita ver coisas além daquelas que já temos visto, para que Deus passe a sua bênção além daquela que já tem derramado sobre nós, para que nós tenhamos maiores experiências, para que nós sejamos preparados para agir como o profeta Elias agiu. A igreja do Senhor vai se levantar com força. A igreja do Senhor vai deixar de lado o seu secularismo, o seu envolvimento com questões deste mundo, com pleitos desse mundo, com coisas que não são de Deus, não pertencem a Deus. Deus quer mostrar que Ele é o Deus da vida, o Deus que dá o sustento, o Deus que se manifesta a todo aquele que crer, e por crer busca ao Senhor nosso Deus em oração, obediência e alimento da palavra. Por falar em obediência, nós vemos que tanto Elias
servo de Deus, profeta de Deus, como a viúva, foram obedientes. Deus falou, vai e fala com o profeta, depois de Elias orar, depois de Elias buscar a sua face. Deus falou com Elias, agora vai para o isolamento social. Eu vou livrar a sua vida dessa forma. Fica lá na caverna. Ele foi e ficou. Recebe a refeição dos corvos. De forma sobrenatural, ele recebeu. Então Deus falou, olha, eu vou matricular você, eu vou passar você de ano, eu vou fazer com que você vá para uma pós-graduação. Eu ordenei uma viúva que te sustenta, sai daqui e vai para Serepta, vai para o fogo, vai para o cadinho. O fogo do cadinho, ele purifica o ouro, ele torna o ouro mais puro, ele torna o ouro mais valioso. Deus falou, Elias, eu quero te tornar mais puro, eu quero te tornar mais valioso, então eu quero te levar a uma escala mais alta do sobrenatural. Vai para Serepta, e ele foi para Serepta. E quando Deus mandou Elias falar com aquela viúva, não, tenha fé, faça do pouquinho que você tem um bolo e traz para eu comer, porque nunca mais vai te faltar farinha, alimento, nunca mais vai te faltar azeite, alimento, nunca mais faltará o meu sustento sobre você. Ela obedeceu e ela foi abençoada, e a bênção, a fartura e o sustento de Deus esteve sobre ela. Há um ingrediente importante para quem já decidiu orar, para quem tem o Deus de Israel, o Deus de Elias, o Deus que criou os céus e a terra como seu Deus, como aquele que te sustenta, para aquele que não tem perdido o sono pensando nas ameaças que existem econômicas sobre o país, sobre a sua empresa, sobre o seu emprego. Sim, Deus vai te dar algo além disso. Deus vai te preparar para quando a igreja puder sair do seu isolamento social, você também profetizar às pessoas que Deus quer que recebam a palavra dele, que se submetam a ele, que obedeçam a sua palavra, que vivam pela fé nele. E aí, então, o mundo será abençoado por uma igreja, como foi abençoado pela pessoa de Elias. Ouvi algo de um pregador uma ocasião, que ele falou assim, que nós devemos ter dependência mais do provedor do que da provisão. Irmão, nós não podemos confiar em celeiros. Nós não podemos confiar naquilo que já temos. Nós não podemos confiar naquilo que às vezes já está nas nossas mãos. Nós precisamos confiar no provedor, naquele que pode garantir que não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada na vida espiritual, não vai te faltar nada na sua vida pessoal, não vai te faltar nada na sua vida familiar, não vai te faltar nada na sua atividade profissional, a sua fonte de renda não vai se secar. Deus vai ordenar sobre a sua farinha, Deus vai ordenar sobre o seu azeite. É momento de crer nisso, é momento de viver isto, é momento de receber isso de Deus, para que nós possamos testemunhar, para que nós possamos dizer ao mundo perdido, ao mundo que está de joelhos diante do coronavírus, que há um Deus que pode nos livrar, que há um Deus que pode nos guardar, que há um Deus que pode nos sustentar, que nosso Deus é o Deus do sobrenatural, e Ele se manifesta sobre a vida daquele que crê. Eu preciso terminar. O texto é muito rico e poderíamos ficar mais tempo aqui. Recebe essa palavra, por favor. Está escrito em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas. Eu não disse algumas. Eu não disse porque não está escrito algumas. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam juntamente, todas, para o bem dos que amam a Deus. Quem ama é quem obedece, quem adora, quem reverencia, quem se dobra.
todos aqueles que amam a Deus e foram alcançados pelo seu propósito. O propósito de Deus chama-se a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário em nosso favor. Chama-se Jesus. Então deixa eu te falar, o vírus está em todas as coisas. A Covid, que é a doença que ele provoca, que está sinalizando por todos os lados na estatística. Toda essa atitude histérica da mídia. O nosso isolamento, como foi o de Elias. Todas essas coisas, elas estão cooperando para o nosso bem. Elas estão sendo permitidas por Deus para que nós experimentemos o cuidado de Deus. Para que nós experimentemos o sono para dormir à noite que vem de Deus. Para que nós aprendamos a descansar em Deus. Para que nós permitamos que a nossa carne, a nossa vontade, o nosso eu, as coisas que dominam sobre nós, além da vontade de Deus, sejam esmagadas, sejam retiradas da nossa vida, e Deus se manifeste sobre nós, e a sua glória seja vista sobre as nossas vidas. Se você olhar para a sua Bíblia, e é aí que eu termino a minha palavra. Quem é Elias? Está no versículo 1. O escritor diz assim, então Elias, é o profeta Elias, o tisbita, sem expressão, sem uma história no passado, sem qualquer coisa do mundo que o recomendasse. Não há uma história de Elias na Bíblia além desta aqui na presença de Deus. Ele, o Elias, aquele mocinho lá de Tisbé, lá do pé das montanhas de Gileade, daquela cordilheira. Ele disse assim ao rei Acabe, ao Todo-Poderoso, que matava os profetas de Deus, que estava destruindo a fé do povo de Deus. Falou assim, vive o Senhor Deus de Israel, disse o profeta Elias, perante cuja face estou. O segredo de Elias, o exemplo de Elias, que eu disse que podia ser o título da nossa mensagem, está no versículo 1. Estar na face do Deus de Israel. Estar buscando o Deus de Israel. Estar na presença do Deus de Israel. O Deus da Bíblia não é o Deus de uma religião, de uma igreja, de uma denominação ou outra, qualquer coisa que se nomeie. O Deus de Jesus Cristo, o Deus do Evangelho de Jesus Cristo, o Deus que enviou Jesus, o Deus que enviou o Espírito Santo, o Deus que está te falando nessa noite, que Ele te conhece, Ele te ama e Ele quer manifestar o sobrenatural dEle sobre a sua vida. E aí certamente eu não sei a sua história. Ela pode não ter nenhum significado. Você pode não ter muita coisa que contar sobre você mesmo. Você pode não ter uma história como eu não tenho. Você pode ser simples. Você pode ser de uma origem simples como eu sou. Mas você poderá dizer, e as pessoas poderão dizer, como disse o escritor de Elias, este é aquele que está na face do Deus de Israel. Aquele que ora e a chuva vem. Aquele que ora e a chuva vai. Aquele que ora e o orvalho vem. Aquele que ora e o orvalho vai. O Deus de Israel, o Deus de Elias, é o nosso Deus. É o Deus de Jesus Cristo. É Ele que eu te anuncio. É Ele que quer guardar a sua vida e garantir. Como é que será o futuro depois da crise? Será com o Deus de Israel, para quem buscar, para quem crer, para quem manter o seu coração no Deus de Israel durante esse isolamento, durante esta crise, oportunidade de sermos servos de Deus, profetas de Deus, igreja de Deus, como foi o profeta Elias. Guarde no seu coração, aprenda hoje com o exemplo do profeta Elias. Alegre seu coração, fique em paz, receba a bênção de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria te ministrar